Está no ar o seu noticiário semanal a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Na entrevista desta edição, vamos saber mais sobre a gestão portuária, quais os avanços, quais os retrocessos. E conversando conosco está o engenheiro Frederico Bussinger. E também, veja mais. A reportagem da semana realiza a cobertura do Junho da Inovação 2013. Veja agora a sessão No Ponto. As duas entidades em que o sindicato tem ligação direta, que é a CNTU e o EasyTech. O EasyTech é a nossa faculdade de engenharia de inovação e a CNTU é a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores de Formação Universitária. Fizeram um convênio com a SES, Sociedade de Engenharia de Software, e a SDPS, que é a Sociedade para Ciência de Design e Processos. A ideia é que nós tenhamos aí uma condição de discutir questões de software, design, processos de uma forma mundial. Essas duas sociedades representam a inteligência dessas áreas mundialmente e tem aí a pretensão de nós montarmos junto um crescimento tecnológico muito grande. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, vamos falar sobre a situação portuária brasileira, com foco no seu desempenho, quais os resultados, qual a eficiência que se precisa alcançar. Para conversar conosco a respeito deste tema, estamos recebendo Frederico Bussinger, que é consultor do IDELT, que é o Instituto Logística, Transporte e Meio Ambiente. Vai explicar um pouquinho desse instituto e vai também falar um pouquinho da situação portuária brasileira, ele que é um especialista do setor, fonte de diversos veículos de comunicação e também fonte aí dos veículos do Sindicato dos Engenheiros quando abordamos esse tema. Frederico, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal do Engenheiro e que possamos avançar nos temas. Prazer, com muita satisfação que eu estou aqui no sindicato, na minha casa, né? E voltar para tratar desse tema especificamente. Perfeito. Frederico Bussinger é engenheiro também. Frederico, vamos falar um pouquinho sobre o panorama da situação portuária brasileira. Como estamos nesse aspecto? Veja, há quase um consenso formado, e os órgãos a imprensa bate muito nessa tecla, que nós temos, a situação portuária brasileira é muito ruim. E eu acho que essa análise precisa ser segmentada. Eu começo por distinguir que nós temos problemas dos portos e temos problemas nos portos. Isso já é uma diferença bastante grande, porque uma boa parte dos problemas que são atribuídos aos portos não estão nos portos. Nós conversamos aqui antes, por exemplo, uma das grandes dificuldades que se tem é da carga chegar e sair nos portos. E muitas vezes, ironicamente, os berços nos portos e os terminais estão ociosos. Quando a carga não consegue chegar ou a carga não consegue sair, ou a carga não consegue ser movimentada na madrugada, ou nos finais de semana, ou ela não é inspecionada. Tudo isso está fora dos portos. Então não é exatamente um problema nos portos. Eu não quero com isso dizer que os nossos portos organizados, que é o termo da lei, os nossos terminais não tenham problemas. Eles têm. Mas também aí cabe uma outra ressalva. Eu diria que eles já estiveram muito pior. E houve um avanço muito grande nesses últimos 20 anos de vigência da agora velha Lei dos Portos, que é a lei que foi aprovada em 93. E o Brasil passou por uma mudança profunda nos portos ao longo desse tempo, particularmente na década de 90, quando os pilares dessas reformas portuárias foram lançados. E eu posso dizer com toda tranquilidade que a produtividade nos portos, ela cresceu brutalmente. Eu me recordo quando eu fui para o Porto de Santos em 95, movimentava-se 100 toneladas hora de açúcar, passou-se a 1.500 e hoje é 2.000 toneladas hora, ou seja, uma produtividade que cresceu 15, 20 vezes. A soja movimentava 2.500 toneladas a dia, passou a 30 toneladas. Os custos caíram também brutalmente.
a movimentação de um contêiner era $700 a movimentação, e isso caiu para 200 e poucos dólares. Movimentava-se 8 contêineres por hora, passou a 100. Enfim, os números são gritantes. E uma coisa que é importante saber é que esse avanço na eficiência do porto acabou alavancando um enorme ciclo de desenvolvimento do Brasil e um novo padrão de inserção no comércio internacional. Porque o Porto de Santos, na época, movimentava 34 milhões de toneladas. Ano passado, 104. Então, hoje, o Porto de Santos, para ficar nesse exemplo, mas o sistema portuário brasileiro, de uma maneira geral, ele é hoje 3, 4, 5 vezes maior. Portanto, aparentemente, os problemas são os mesmos, porque tinha fila também na época e tem fila hoje, mas é importante saber que essas filas ocorrem num porto que é 3, 4, 5 vezes maior. Agora, fora do porto, nós estamos bastante atrasados. Ou seja, nos acessos nós temos graves problemas, nas inspeções de todo tipo, sanitária, alfandegária, nós temos limitações. Então, há um grande dever de casa ainda a ser feito para que a logística brasileira efetivamente ofira os ganhos que hoje já é possível oferir nos portos. Perfeito. Frederico, gostaria que você falasse e definisse o que é a medida provisória dos portos, que já foi sancionada com alguns vetos da presidenta Dilma, mas antes falasse da seguinte relação. Você identificou bem os problemas nos portos e os problemas nos portos, né? Dos e nos, né? Como é que fica a seguinte relação? A MP veio para facilitar a iniciativa privada a gerir esses portos. Só que a iniciativa privada vai gerir os portos, não a mobilidade no entorno dele. Aí continua com o poder público. Como definir aí esse diálogo e como chegar no senso comum, agora que com a MP aprovada, virando lei, o incentivo é privatizar mais, ou seja, outro ente organizando os portos? Uma coisa que talvez seja uma surpresa para todos: os portos brasileiros são todos privados. Não há operação hoje feita pelo poder público. Isso contraria a compreensão geral. E criou-se nesse debate da MP um antagonismo entre portos públicos e portos privados. Tanto os terminais, os TUPs chamados Terminal de Uso Privativo e agora de Uso Privado pela nova legislação, eles são privados tanto quanto os arrendatários que estão dentro dos portos públicos. Eu estou dando sempre o exemplo de Santos, estamos aqui no Sindicato de São Paulo, fica mais fácil a gente entender. Toda operação no Porto de Santos é privada, sejam eles dos arrendatários, seja ele dos operadores. Portanto, essa disjunção inexiste. O que é importante ser destacado, eu acho que você pensou muito bem, é de que nós estamos discutindo esse ambiente portuário, seja dentro do porto organizado, sejam fora. Mas tudo que tem atrás, tudo que está relacionado ao acesso ou à logística terrestre, ela é privada, porque no Brasil a maior parte é o rodoviário, e o rodoviário é praticamente desregulamentado. Então, efetivamente, tem aí algo para ser resolvido. Mas dentro dos portos, eu diria que tudo que aconteceu, quer dizer, neste ponto, a MP não inova, porque o processo de levar o operador privado, o arrendatário, até a beira do cais, como a gente diz nos portos, isso quem fez foi a lei de 93, isso já acontecia. A novidade que a MP traz é que no caso dos terminais de uso privado, fora dos portos organizados, e que não podiam movimentar cargas de terceiros, quer dizer, só podiam movimentar cargas, por exemplo, se fosse uma indústria. Vamos tomar o caso da Cozipa aqui, que tem uma carga própria, assim como é chamado. Agora, esses terminais podem movimentar tanto as cargas próprias como carga de terceiros. Essa é uma novidade que efetivamente foi introduzida. Mas não que a operação, a privatização das operações, isso já aconteceu há 20 anos e hoje é 100% das operações brasileiras. Perfeito. A MP então veio reformular o que já existia. Então, no próximo bloco, você vai entender um pouco mais o que é esta nova lei dos portos e como ela afeta não só o litoral, não só a capital, mas também o interior. O Jornal do Engenheiro volta daqui a pouquinho. Ainda nesta edição, veja como se iniciou o Junho da Inovação 2013.
uma iniciativa do Instituto Superior de Inovação e Tecnologia. O Jornal do Engenheiro publicou. De volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, o tema, a situação portuária brasileira. O nosso mote aqui, a nova lei dos portos. Para conversar conosco, estamos recebendo Frederico Bussinger, que é engenheiro e consultor nesta área portuária. Frederico, vamos agora entrar a fundo na MP, que agora é lei, sancionada pela presidenta Dilma, com alguns vetos. Essa nova lei é uma inovação do que já existia, né? Ela veio com um novo formato, perdão. Quais as mudanças você destacaria? Eu tenho, inclusive, escrito sobre isso, e no debate eu sempre me posicionei assim, de que a MP nem necessária era. Os objetivos que foram declarados poderiam ter sido alcançados praticamente com regulamentação via decreto e, eventualmente, se quisesse ser mais rigoroso, com 1, 2 ou 3 mudanças na legislação. Então, o caminho que foi escolhido de revogar a lei anterior e fazer uma lei inteiramente nova, na verdade, abriu uma caixa de Pandora, e eu acho que muito do calor que houve no debate decorreu deste caminho. Se tivesse sido feito o caminho de regulamentar por decreto e, eventualmente, uma ou outra mudança, teria sido um caminho mais simples. Eu já havia destacado, no caso da mudança do modelo, essa questão da movimentação da carga própria e carga dos terceiros. Agora, é importante ser dito que essa distinção acabou sendo sacramentada por um decreto de 2008, aliás, um decreto muito recente. Então, foi um decreto de 2008 que atiçou, ou criou essa disjunção mais claramente. Então, é um decreto, o decreto 6620 de 2008, que criou isso. E agora, com a nova legislação, fica rompido. Um aspecto importante dessa medida provisória nem chegou a ser muito discutido, e que talvez seja a parte principal do modelo, segundo eu entendo, que é o processo decisório. O processo decisório foi todo ele recentralizado. E agora ele é de responsabilidade dos órgãos do governo federal em Brasília. Vale dizer, a Secretaria de Portos, que tem status de ministério, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que é a agência reguladora, ANTAC, que agora passa a ter inclusive funções executivas, a empresa de planejamento logístico e 3 conselhos que foram, um já existia, o CONIT, mas que praticamente não funcionava, e 2 outros órgãos colegiados, um ligado à praticagem e outro que articula as autoridades. Portanto, esse é o arcabouço jurídico. E quando eu uso a expressão recentralizar, é porque no modelo anterior, da Lei dos Portos de 93, seguindo a tendência internacional, é bom que se diga, e uma tendência consolidada no mundo inteiro e há 700 anos, que é o chamado Landlord Port, são portos autônomos. Então, a autoridade portuária em cada porto, o Conselho de Autoridade Portuária e o órgão gestor de mão de obra formavam um tripé de decisão local. E tinha autonomia. E tinha autonomia. Agora, as principais decisões estratégicas serão tomadas em algum desses órgãos que eu citei em Brasília. Então, a elaboração dos planos, do planejamento está lá. A feitura das licitações e assinatura dos contratos de arrendamento também. Definição de tarifa também. Então, as decisões estratégicas estarão sendo tomadas centralizadamente, o que tem aspectos positivos e aspectos negativos. O que vai resultar disso, eu acho que só o tempo dirá. Perfeito. Em relação à mobilidade em torno dos portos, voltar só um pouquinho a esse tema. Como é que fica a questão do diálogo com o poder público local? Brasília também vai ter influência ou não? Aí também é decidido localmente? Eu tenho, essa área de planejamento me é uma área muito cara e eu tenho trabalhado muito sobre isso e eu sempre olho o planejamento como um pacto. Então, tão importante quanto o plano é o processo.
E eu sempre trabalho com a ideia do processo participativo. Isso em tese. E se isso é uma verdade em tese, nos portos, então, nem falar. Porque o porto, ele é um ente complexo. Eu digo que um porto é até uma dupla constelação. É uma PPP implícita. Eu tenho uma constelação pública e uma constelação privada, que atuam no mesmo espaço. Então você tem a autoridade marítima, a autoridade portuária, ambiental, alfandegária, policial, sanitária, e você tem operador, arrendatário, TUP, trabalhadores nas suas diversas categorias, freight forward, transportador. Então é uma pleiade naquilo que se chama os stockholders, e é impossível se fazer um plano que não envolva todos esses atores. Então qualquer plano que for feito sem levar isso em consideração está fadado ao insucesso. Então há exemplos gritantes. Né? A fila que está acontecendo em Santos, por exemplo, é uma coisa perfeitamente previsível. Ou seja, se você faz um plano onde não leva em consideração o viário municipal, não leva em consideração as estradas, a ferrovia, a dutovia, a hidrovia, quando é o caso, onde isso todo mundo joga no mesmo time e sabe qual é o seu papel, o plano está fadado ao insucesso. Eu, pessoalmente, acho que a centralização total desse planejamento nos órgãos federais dificulta essa interlocução. Eu acho que há um nível de decisão estratégica, macroestratégica, que efetivamente cabe, é uma decisão nacional, é uma decisão do governo federal, mas o como ser implementado, eu acho que é muito mais fácil, muito mais simples e com mais chance de sucesso se for algo negociado a nível local. Então, há uma questão ainda a ser resolvida, que é esse sistema de planejamento, esse padrão de planejamento. Perfeito. O professor Bussinger aí traçando aí o que se desenha e com certeza a gente vai precisar voltar a esse tema até para analisar como é que a história está se organizando. Frederico, mas também tratando de uma emenda polêmica a respeito do tempo de concessão, né? Inicialmente, acredito que o que vigora é aos 25 anos, porém tinha uma emenda que poderia se chegar à concessão a 50 anos, caso a concessionária conquistasse algumas metas. Como ficou essa situação, se nós temos esse dispositivo de renovação automática por 25 anos e, tecnicamente, isso é positivo ou não? Qualquer investimento em porto é um investimento de longuíssimo prazo. Você tem, mundo afora, concessões e arrendamentos de 99 anos, até mais do que o brasileiro. A lei de 93, ele previa o prazo máximo de 50 anos, sendo 25 anos base, possível de prorrogação. Quando eu digo possível, é que isso é uma possibilidade, é um direito, mas é um direito condicional. Então, para mim não tem nenhuma novidade, não é a emenda que introduziu esse conceito de que aos 25 anos ou algum período anterior se avaliasse o desempenho como condição para ser prorrogado. Então, para mim não tem nenhuma novidade, eu acho necessário que a lei preveja o prazo dos arrendamentos ou das autorizações, no caso dos TUPs, porque isso é uma forma de segurança dos dois lados. É segurança para quem assina, para o privado, e é segurança também para o poder público. Então eu não acho nada, é que o debate foi tão levado, foi tão politizado, foi tão partidarizado e foi levantado tantas suspeitas que uma coisa que é natural em qualquer contrato de concessão de outorga, falando mais amplamente, mundo afora, existe isso, aqui foi levantado como uma suspeita e eu acho que a suspeita é descabida. Professor, o senhor esclarecendo aí os bastidores e o verdadeiro sentido dessa lei dos portos, a gente que acompanhou o caso, né, pela imprensa, até parece, agora com as suas informações, se revelar o seguinte: parece até que foi uma queda de braço entre executivo e o Congresso. Ou seja, a presidenta vetava, tinha que voltar para o Congresso que não aceitava, o Congresso fazia emenda. Quer dizer, parecia uma queda de braço por algo que já existia até um consenso e que nem mudou tanto em relação à lei de 93. Pode ser feita essa leitura ou não? É claro que houve uma queda de braço, isso está estampado nos jornais. Agora, a motivação em torno disso, eu acho que há várias razões pelas quais isso aconteceu. Primeiro, não me estranha o fato de dizer que tem interesses nos portos.
Porto mexe com muito dinheiro, lá tudo tem muito zero, lá é milhões, bilhões, então tem muito dinheiro em todos os setores. Então isso é natural que seja assim, portanto, atrai os seus diversos interesses. O caminho que foi escolhido de revogar a lei e ter uma lei inteiramente nova, como eu disse, abriu uma caixa de Pandora e abriu a possibilidade de que fosse emendado tudo. Se tivesse sido escolhido 1, 2, 3 pontos para ser modificado na lei, isso tinha afunilado muito o debate e certamente não tinha tido essa dimensão que ele teve. E até uma curiosidade, inicialmente se dizia que não ia tratar de assunto trabalhista, por exemplo, e na verdade eu reputo que os maiores vencedores políticos desse processo foram os trabalhadores, porque eles acabaram negociando e fazendo ser aprovado algumas medidas que há tempos eles vinham lutando. Inicialmente não era para acontecer isso, ou pelo menos se declarava que não era para ser, e eu reputo que foram os grandes vencedores políticos desse processo. Então, acho que tem a ver com interesse sim, acho que tem a ver com o método que foi adotado de se revogar a lei e fazer uma lei inteiramente nova, e é claro que a conjuntura nacional, o momento político também favoreceu a que os interesses se manifestassem e essa queda de braço pudesse ocorrer. Perfeito! E, com certeza, em próximas edições do Jornal do Engenheiro, vamos ver como estas ondas aí, em relação aos portos, essas ondas decisórias, vão se quebrar aí no nosso litoral. Vamos ver como esse assunto vai se desdobrar. Recebemos nesta edição Frederico Bussinger, que é um especialista nesta área. É um prazer recebê-lo aqui sempre. Obrigado pela disponibilidade. Quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Não, eu também estou muito satisfeito de estar aqui, essa oportunidade, e dizer que eu estou sempre à disposição. Nós estamos tratando de um tema que é um tema complexo, é um tema profundo, e se há uma coisa que a gente viu foi muito branco no samba, ou seja, muita gente que tratava o tema de orelhada. É um tema complexo, é um tema histórico, como eu disse, tem 700 anos de debate organizado, portanto, acho que nós precisamos ter uma certa respeito, uma certa reverência histórica a isso aí. Mas eu estou à disposição sempre quando o Jornal Engenheiro quiser, a TV, entrevistar e aprofundar o assunto. Muito obrigado. Obrigado. E você também pode acompanhar mais desse debate em nosso site, cesp.org.br. Lá você encontra toda a videoteca do Jornal do Engenheiro. E também você pode acessar o site do IDELT, que é o instituto onde o Frederico Bussinger é consultor e onde também se debate essas questões de logísticas, transporte, meio ambiente. Como o nosso país avança e qual a melhor maneira dele seguir em frente. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco. Curta a página do CESP no Facebook. Fotos, vídeos, eventos, à sua inteira disposição. Interaja! O Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, ISITEC, é um centro de excelência em estudos e atualização profissional mantido pelo Sindicato dos Engenheiros Paulista. Esse junho da inovação, particularmente desse ano, a gente está focado muito em sustentabilidade, pensando no ser humano, ou seja, como é que a inovação pode contribuir com a sustentabilidade para melhorar a vida das pessoas. O ISITEC surgiu com uma filosofia de ensino audaciosa e diferenciada. E esse ano a gente traz para o centro das discussões uma questão muito presente, muito candente, que preocupa toda a humanidade, o mundo todo e particularmente o Brasil, que é a sustentabilidade. Crescer, se desenvolver, progredir, mas de maneira sustentável. E quando se fala em sustentabilidade, inevitavelmente nós pensamos na figura humana, no homem, no centro desta preocupação. O ISITEC está caminhando rapidamente para lançar a primeira graduação de engenharia com ênfase em inovação. Uma das questões que inclusive temos como uma grande finalidade e objetivo é capacitar nossos futuros alunos, os egressos e egressos, consequentemente, engenheiros, de ter uma percepção
digamos, da demanda social ou da demanda por tecnologia do homem. Daí a nossa relação e correlação com o evento, né, do Junho da Inovação. Na primeira palestra da noite, o tema foi Pensar Inovação e o Homem. Não basta apenas você ter ideias supostamente inovadoras. Essas ideias, no mundo como o de hoje, têm que trazer também uma experiência humana mais rica para as pessoas. Porque o que a gente está vendo cada vez mais é uma aridez, uma frustração na vida, porque nós temos cada vez mais inovações tecnológicas e cada vez menos qualidade de vida do ponto de vista humano. A nossa vida é cada vez mais desumana e cada vez mais cercada de máquinas maravilhosas. Então, o meu tema hoje é justamente essa relação entre a inovação e o humanismo. O segundo tema debatido foi um case. Siemens, um modelo global de gestão de inovação. O compartilhamento de informação, principalmente na temática de inovação, né, que é uma temática muito nova, uma temática que sempre muda, é bastante importante, né? Compartilhar conhecimento, ver as melhores práticas de outras empresas, é uma troca bastante saudável. Além de serem abordados nas palestras, os temas também foram colocados em debate. A interatividade é uma das marcas do EasyTech. Tirei minhas dúvidas, gerei outras. Acho que a gente sempre tem que trabalhar com dúvidas, né? Sempre querer pesquisar um pouquinho mais. E pretendo voltar na próxima, né? Gerar mais dúvidas, se possível, mais contatos, porque isso é importante nos dias de hoje. Conhecimento, acima de tudo. Esse diálogo a gente não tem muito no mercado, a gente acaba tendo essa ideia na faculdade e a gente acaba não tendo o aprofundamento desse assunto. Fique atento, no dia 27 tem a segunda rodada de debates do Junho da Inovação. Acesse todos os detalhes no site do EasyTech. Inscrições gratuitas. Para ficar antenado aos debates mais importantes para a sua profissão, acesse o portal do CESP na internet.